O vídeo original é do canal gringo Jaden Animations. Isto é apenas uma fandub sem fins lucrativos. Visitem o material fonte e deem suporte ao conteúdo oficial. As pessoas são tão complicadas que não entendemos nossos sentimentos e pensamentos a maior parte do tempo. No entanto, temos 7,5 bilhões de nós presos nessa pedra, tendo que interagir uns com os outros, todos com diferentes objetivos, valores e crenças. E a gente tenta se dar bem, só que tem gente com faca e nenhuma reação emocional. Mas isso não é o ponto. Quando eu digo relacionamento, eu tô falando de qualquer tipo de interação entre as pessoas, amigos, familiares, colegas... gente que tu quer dar uns amasso. Bandeira vermelha é um termo bem conhecido. Essa pessoa traiu todo mundo com quem ela se relacionou? Bandeira vermelha. Essa pessoa que só usa os outros pra benefício próprio? Bandeira vermelha. Essa pessoa não limpa a faca depois de passar manteiga na torrada e quando ela vai pôr mais manteiga, pequenas migalhas ficam presas na tigela? Bandeira vermelha. Mas e quando as bandeiras vermelhas só começam a se revelar uma vez que você construiu confiança com alguém e com quem teve uma conexão? Quando a sua opinião sobre alguém é positiva, essas bandeiras podem começar a ser negligenciadas e você começa a dizer: ah, mas ela é uma boa pessoa, eu confio nela. Quer dizer, ela não me machucaria de propósito. É fácil racionalizar sinais de um relacionamento ruim quando você tem uma visão positiva de alguém, mas isso não significa que eles não estejam lá ou que devam ser ignorados. Eles ainda estão sendo babacas, só é complicado por causa da sua história juntos. Eu acho que a maioria das pessoas tende a ser legal ou passiva demais, ou excessivamente compreensiva. É muito comum e fácil de fazer. Por causa disso, relacionamentos tóxicos prevalecem muito mais do que você imagina e isso pode tornar difícil de saber o que procurar. Existe a chance de que você esteja em um agora mesmo e nem perceba. O termo manipulação é jogado por aí aos montes e por causa disso eu acho que um monte de pessoas sentem que seriam capazes de identificar a manipulação se isso acontecesse com elas. Mas não é tão simples quanto... Enzo e Valentina estão namorando. Valentina quer sair com os amigos, mas Enzo força ela a ficar em casa com ele. Enzo é um manipulador? Isso é realmente uma situação de manipulação super comum, mas a forma como a manipulação funciona é que ela se acumula lentamente ao longo do tempo e é quase inteiramente emocional. O Enzo, por exemplo, pode começar a isolar a Valentina dos amigos dela, criando picuinhas e falando de coisas que ele não gosta de cada um. Eu não gosto de como o Rafa fala com um monte de meninas, isso é meio estranho. Você não acha que a Dani bebe demais, não? Isso não é muito responsável. Esses pequenos implantes podem fazer a Valentina ver os seus amigos não tão bem, um por um, e começar a confiar mais no Enzo. Poucos meses se passam e Valentina não está saindo mais com nenhum de seus amigos e o Enzo a isolou com sucesso, o que significa que ele tem muito mais controle sobre seus pensamentos e emoções. Você pode pensar que é fácil de ver através das coisas e realmente tem gente que é melhor em captar sinais, mas eu acho que é importante ter em mente que tudo na vida real é muito mais humanizado do que quando a gente fala sobre. Por exemplo, somos criados para acreditar que as drogas são terríveis, é praticamente uma lavagem cerebral na gente. Você tá numa festa, as luzes estão piscando e alguém chega até você e diz: "E aí, pivete? Quer usar droga?" O tempo fica mais lento, o cigarro tá brilhando com energia maligna, você olha pra cima e de repente cresceram chifres e presas e ai meu Deus, é o demônio! Não é o que acontece. Realisticamente, você estaria numa pequena ocasião com amigos mais próximos. Você teve uma noite agradável com eles até agora, rindo e se divertindo, como sempre. Um deles vai lá, pega um pacote de sanduíche e fala: "Ei, eu tenho coca." Não tem câmera lenta, não tem sirene, é uma situação completamente normal e de repente o seu cérebro tá confuso. As drogas são más, mas esse aqui é meu amigo. A gente se conhece desde a 4ª série, ele é um cara normal, ele não é ruim. Pera, meus outros amigos vão mesmo fazer isso? O cérebro pensa em qualquer desculpa para racionalizar o comportamento de pessoas que você confia ou respeita, o que se aplica a relacionamentos. Pode ser difícil, mas você precisa definir como as pessoas deveriam te tratar e respeitar a si mesmo o suficiente para não deixar as pessoas te levarem para situações ruins. Relacionamentos abusivos são estupidamente comuns e é complicado porque eles mexem com a sua cabeça e podem fazer você se sentir como uma mosca prensada contra a janela. Presa, impotente, triste. Isso se ela sentir alguma coisa ainda. Ou só tá morta. A chantagem emocional é uma forma de controlar ou manipular alguém usando culpa, medo e obrigação contra eles. Alguém passivo-agressivo, excessivamente controlador, usa ameaças do tipo: "Faça isso ou eu vou te machucar." Ou "Faça isso ou eu vou me machucar", o que leva a outra situação bem difícil. Se alguém fica só se autodepreciando, tipo: "Eu sou patético, você devia me deixar, eu vou me machucar", ela coloca você numa posição complicada, porque pode parecer que há uma responsabilidade de fornecer pra essa pessoa o que ela precisar, já que você obviamente se preocupa com ela, você não quer que ela se sinta mal ou ainda que ela se machuque. Mas aqui vai uma verdade que você tem que engolir. Você não é pessoalmente responsável pela felicidade de ninguém. Mas a autoestima deles é muito ruim e eu tô preocupada que... Não é responsável pela felicidade de ninguém. Mas ela é muito deprimida e não tem nada que eu possa fazer, então eu sinto como se eu devesse... Não é responsável pela felicidade de ninguém. Mas eu sou Papai Noel.
Tá, você eu não sei. Você não deveria lidar com os problemas dos outros mesmo se for difícil se recusar a ajudar. As pessoas normalmente não estão equipadas para ser capazes de ajudar alguém, então o melhor seria incentivá-los a ver um profissional que foi treinado para saber como lidar com isso. Alguém pode estar lutando suas próprias batalhas pessoais, mas a doença mental não nega sua responsabilidade de manter um relacionamento saudável. Só significa que eles precisam trabalhar em si mesmos, o que é bom, mas você não é obrigado a ficar. Você tem o seu lixo, eles têm o lixo deles, e você precisa decidir o quanto de coisas que você quer ajudar a limpar. E não deixar forçarem o lixo deles em você. Eu gosto de imaginar que eu sou o meu próprio ecossistema e eu faço o meu melhor pra mantê-lo todos os dias. E se tem uma pessoa ou um relacionamento que eu sinto que só tá transmitindo poluição, às vezes até começou bem, mas foi lentamente se tornando prejudicial. Então eu tenho que dar um passo pra trás e me perguntar se eu preciso chutar eles pra fora do planeta. Soa duro no início, mas você realmente não pode largar suas responsabilidades de manter o seu ecossistema na esperança de melhorar o de outra pessoa. Quem vai manter o seu ecossistema? Ninguém. Porque essa é a sua responsabilidade. A comunicação é a forma mais importante de saber se você pode trabalhar em reparar o relacionamento ou se precisa cortá-lo. Ei, cara, você pode parar de largar lixo tóxico no meu oceano? É que você tem feito isso por um tempo e todos os meus pequenos e belos golfinhos estão morrendo. Ai, caramba, eu nem percebi que eu tava causando dor. Sinto muito. O que eu posso fazer pra melhorar? Não só você comunicou que tem um problema, mas a pessoa assumiu total responsabilidade e disse que estava disposta a trabalhar pra se tornar cada vez melhor. Mas se dizem, olha, como é que eu podia saber? Eu só tava tentando ajudar. Você tá sendo muito sensível. Isso é tóxico pra caralho. Culpar os outros, você ou se fazer de coitado são todos tipos de fuga. Deixe eles cientes do quanto estão te afetando, defina seus limites e certifique-se de que ambos têm o seu próprio sistema de apoio pra não ficarem dependentes um do outro. E se as coisas não mudarem, perceba o que você faz também. Você sente que precisa ficar justificando muito os comportamentos da pessoa e os outros dizem que não confiam ou não gostam dela? A gente tem mania de ficar se culpando ou racionalizando demais coisas que, em primeiro lugar, não estão certas. Mas não se esqueça de que você pode estar fazendo coisa errada também. Reflita um pouco, verbaliza seus sentimentos, pergunta pra si mesmo, eu tô sendo um cuzão do caralho? Por que você tá fazendo as coisas? Por maldade, raiva, inveja? É difícil admitir suas falhas, mas é mais importante ser 100% real e brutalmente honesto consigo mesmo se você vai manter um relacionamento 100% real. As pessoas que manipulam, na maioria das vezes, nem percebem que estão sendo manipuladoras. Ninguém acorda e fica tipo, haha, hoje eu vou ser super manipuladora. Pense sobre as suas contribuições para os seus relacionamentos e como elas afetam as coisas. Não tem problema em admitir quando você estragou tudo. É pior só fechar os olhos e continuar sendo babaca. Exige muito romper qualquer tipo de relacionamento, porque você pode sentir como se fosse uma derrota ou como se você tivesse desistido, mas às vezes essa é a solução mais saudável para os envolvidos. Duas pessoas podem ser ótimas, mas não se entrosar. E se você sente que sair do relacionamento é perigoso para qualquer um dos dois, ironicamente, isso é uma razão bem forte para sair em primeiro lugar. As pessoas não têm que precisar de você, elas têm que te querer. Os ecossistemas devem ser capazes de sustentar a si mesmos. E os relacionamentos são apenas aquelas pitadas de, sei lá, fertilizante. Se você sente que não é forte o suficiente pra lidar com uma coisa ruim, seria legal aumentar sua confiança, construir um bom sistema de apoio, registrar os seus pensamentos, praticar autofala positiva. Eu sou um deus! É, só que não desse jeito. Trate-se como um amigo. Não é egoísta querer o melhor pra você mesmo, especialmente quando tem alguém sendo um vampiro emocional nas suas costas. Quando terminar um relacionamento, se lembre de por que não deu certo e repita isso na sua cabeça se preciso. Um monte de gente tenta voltar pro relacionamento quando o problema inicial nem foi corrigido. Pessoas precisam de tempo pra mudar e você não deve a ninguém uma segunda chance caso não se esforcem pra melhorar. E você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Se você não tiver certeza sobre o relacionamento com uma pessoa, pense nisso. Você demora pra responder as mensagens dela? Você se sente pior depois de passar tempo com ela? Ela ameaçou você ou a si mesma de alguma forma? Ela faz você sentir como se não pudesse fazer as coisas ou decidir nada por conta própria? Ela pede um monte de favores ou dinheiro e não te paga? Ela costuma falar mal de você pelas costas? Você sente que tá pisando em ovos com ela ou que ela é muito crítica? Se marcou sim pra mais de um desses, então você deve considerar terminar o relacionamento ou tentar se comunicar e resolver os problemas. Não tolere qualquer tipo de poluição. É você que vive nesse lugar e você merece ar limpo.